Eu sou o pastor Lucas Durigon e vou acompanhar vocês nesta segunda temporada da série O Problema do Mundo e também a sua solução, que é Jesus Cristo, Salvador. Serão 7 semanas, 7 estudos e eu quero te convidar a acompanhar com a gente. Eu aproveito e peço para você já curtir o vídeo, já se inscreve nesse canal e se você gostar deste conteúdo, compartilhe com alguém, faça um comentário. Antes de começar o tema propriamente dito, só quero lembrá-los que esta é a segunda temporada da série que trata deste assunto, o problema do mundo. Nós já tivemos uma primeira temporada com 7 vídeos e eu te aconselho, se você não assistiu, assiste esses vídeos lá primeiro. São vídeos curtos de 10 a 15 minutos. Aqui também não vamos fazer vídeos muito longos, tá ok? Mas assista também aqueles temas que foram falados na primeira temporada, se você ainda não assistiu. Mas hoje nós vamos iniciar essa segunda temporada falando de um tema muito importante, que seria: tira a trave do teu olho. Tira a trave do seu olho. Tá ok? E como não podia deixar de ser, vamos abrir a Bíblia e acompanhar. Tá aqui minha Bíblia, tá ok? Vamos acompanhar a leitura e no vídeo vai estar aí também o texto de Mateus capítulo 7. A palavra de Deus, as palavras de Jesus no Sermão do Monte, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgado. Por quê? Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, se tem uma trave no seu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira a trave do teu olho primeiro. Vocês conhecem uma história a respeito de um garoto que estava numa classe e recebeu um desafio do professor para montar um quebra-cabeça de muitas partes? E esse quebra-cabeça, ele era sobre o mapa mundi, com todos os seus relevos, seus oceanos, parte terrestre. E ele começou a montar aquele quebra-cabeça e estava tendo muita dificuldade. Estava percebendo que ele não conseguia encaixar as peças do mapa. Até que ele percebeu que na parte do verso das peças tinha outras imagens. O quebra-cabeça era de face dupla. E ele percebeu que no outro lado, a face que se representava era de um ser humano. Era a face de um homem. E aí ele começou a virar todas as peças do quebra-cabeça e montar o ser humano. E foi mais fácil para montar o quebra-cabeça de um corpo humano, de uma pessoa, do que do mundo. E qual que é a lição que nós tiramos dessa historinha? É que quando a pessoa quer consertar o mundo, é mais fácil se ela começar a consertar a si mesma primeiro. É mais fácil se ela começar a consertar a sua própria vida, seus próprios erros, começar a agir da forma correta em si mesmo para com o próximo, e então, passo a passo, o mundo vai recebendo essa melhoria, primeiro com aqueles que estão ao seu redor, e daquele com mais um, e vai passando para outro, e o mundo vai melhorando. Essa foi a verdade que Jesus trouxe para nós. Repare que Jesus, quando veio a este mundo, na sua mensagem, ele não foi brigar com o Império Romano, embora os seus discípulos quisessem que Jesus parasse ali, os problemas de opressão que o Império Romano colocava sobre os judeus. Queria que Jesus tomasse o reino do trono de Herodes e assumisse o poder para resolver os problemas políticos e econômicos da nação de Israel. Em todo momento Jesus se concentrou no seu objetivo, que era livrar o homem da escravidão, do pecado. E o ensinamento de Jesus sempre levou para que cada um de nós
individualmente consigamos vencer o pecado, consigamos vencer esta luta contra este mal, para que então nós possamos ajudar e fazer melhor o mundo onde vivemos. O foco de Jesus nunca foi lidar com o mundo inteiro. Ele mesmo, sendo Deus, tendo todo o poder que ele tem, ele nunca se preocupou em resolver os grandes problemas políticos. Ele colocava o seu olhar em cada ser humano e queria resolver o problema de cada ser humano. E eu não estou falando só daqueles problemas de curas, das enfermidades ou da falta de comida quando ele multiplica os pães. Eu estou dizendo do problema do pecado. E o foco de Jesus sempre foi o indivíduo, sempre foi ensinar as pessoas como vencerem o pecado em si mesmas, como se arrependerem dos seus pecados e começarem uma nova vida. Ele falou para aquela mulher que estava sendo apedrejada a seus pés: mulher, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ele oferece o perdão, mas ele exige um compromisso: não peques mais. Ele diz para todos nós: olha, não é o seu trabalho julgar o teu próximo, não é o seu trabalho falar do seu próximo ou ficar olhando o pecado do seu próximo. E geralmente as pessoas olham esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, e as pessoas analisam esse texto para se defenderem. Elas usam esse texto para dizer para os outros: não me julgue, olha, você não pode me julgar. E na verdade está dizendo para cada um de nós: presta atenção. Antes de julgar o outro, antes de falar do outro, antes de reparar no cisco no olho do outro, você tem que primeiro consertar a sua vida. Este é o foco da mensagem que Jesus traz nesse texto. Ela não está apenas falando se nós devemos ou não olhar o erro do outro. Não é este o ponto central. O ponto central aqui é: se acerte primeiro. Repare que no final já desse trecho, eu vou reler para vocês aqui um pedaço, no final já desse trecho, no versículo 5, ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E então cuidarás. Repare que Jesus não está proibindo a gente de ajudar o irmão a tirar ali o cisco no olho dele. Mas ele está dizendo assim: antes de você tentar tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Eu diria uma outra frase atualmente que trata disso, que diz que nós devemos primeiro ser curados para curar os outros. Nós devemos primeiro ser perdoados para ministrar perdão sobre a vida dos outros. Nós devemos primeiro cuidar das nossas vidas e até mesmo para fazer uma ajuda, por exemplo, a nível social. Eu tenho que ter condições financeiras para ajudar o outro. Primeiro eu cuido daquilo que eu necessito de perdão, de acerto dos meus problemas de vida, de acerto dos meus problemas financeiros, para então eu poder estender a mão e eu poder ajudar os outros. Jesus não está dizendo que nós nunca vamos poder fazer nada pelo cisco do olho do irmão. Mas ele está dizendo assim: primeiro resolva você. Primeiro tira a trave do teu olho. Porque muita gente quer usar o cisco do olho do próximo para disfarçar, para encobrir a trave que está no próprio olho. Quer fugir dos próprios pecados, fugir da própria responsabilidade, fugir de acertar a própria vida e com isso fica usando o pecado do outro como desculpa. Olha lá o que ele fez, mas olha lá, ele está errado. Mas olha lá o que aquela mulher agiu, da forma como ela agiu. E muitas vezes a pessoa fica colocando foco no próximo para tentar fazer as pessoas não perceberem ela. E o pior, ela acha que ela consegue fazer ela mesma, a pessoa consegue ela mesma se enganar de não olhar os próprios pecados. E tem alguns que chegam à loucura de achar que fazendo isso, falando para Deus: olha o pecado dele, que o próprio Deus vai disfarçar e não vai perceber o meu pecado. Tem gente que chega às raias da loucura de pensar, talvez, que chamando atenção para o pecado do próximo, talvez Deus não enxergue o meu. E talvez Deus não venha me dizer nada, me repreender. O objetivo de Deus, a princípio, nunca é te repreender. Ele só precisa repreender aquela pessoa que torna o coração duro, que não ouve a repreensão. Ele só precisa entrar com a atitude de castigar e repreender aquele que não deixa o pecado.
arrependa-se primeiro. Acerte-se com Deus primeiro. Resolva os teus pecados primeiro. E repare numa coisa, Jesus compara o teu problema, o teu pecado. Porque esse julgamento de que fala o capítulo 7 de Mateus, ele não fala de qualquer julgamento. Ele fala quando eu julgo o meu próximo, das coisas ruins que o próximo faz, né? E isso é o pecado. Quando eu julgo o pecado do meu próximo. Jesus está dizendo, repara no seu primeiro. E ele faz uma comparação. Jesus compara o pecado do próximo como um cisco no olho. Um grãozinho de areia que dá aquela soprada, resolve. Mas o meu pecado, ele diz, olha, o seu é uma trave no olho. Por que ele está dizendo isso? Primeiro para dizer que é muito difícil enxergar toda a vida do meu irmão e saber de tudo que ele talvez até precisasse para resolver. Então eu não consigo tirar tudo o que a pessoa precisa, só um cisco. Eu de fora consigo resolver muito pouco, talvez apenas tirar um cisco do olho do meu próximo. Mas em se tratando do meu próprio olho, eu posso resolver 100% do problema. Ou em se tratando da minha própria vida, eu tenho muito mais problemas do que o cisco do olho do irmão, muito mais para resolver, e eu preciso resolver aquilo primeiro. E uma segunda coisa que Jesus quer dizer com isso é, olha, para resolver essa trave do seu olho vai demorar. Então não se precipite, não se apresse. Tira a trave toda, talvez seja um trabalho delicado, talvez seja uma cirurgia espiritual que demore anos, talvez seja uma troca de coração, como diz o profeta Ezequiel, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Talvez seja um processo demorado, que demore talvez 5, 10, 20 anos para que essa trave saia do teu olho. Mas tira a trave do teu olho primeiro, antes de olhar para o cisco do olho do teu irmão. Porque se você tiver condições de se curar primeiro, você vai enxergar muito melhor. O seu olho sem essa trave vai enxergar muito melhor para poder ajudar o teu irmão. Sem a sua barreira, sem aquilo que impede a tua visão. Porque enquanto você tem uma trave no seu olho, seus olhos estão com problema para enxergar o próximo. Você está enxergando de forma errada. Então primeiro tira a trave do seu. Talvez você perceba durante esse processo que tirar a trave é dolorido. Talvez você perceba durante esse processo que tirar a trave às vezes emperra o processo e parece que as coisas não andam, não melhoram. Talvez você perceba durante esse processo que tirar essa trave faz você vir e tirar outras coisas junto, como talvez o seu orgulho, como talvez a sua arrogância. Que tirando essa trave muita coisa acaba saindo junto e às vezes você não queria que aquilo saísse junto e tudo isso demora. A trave demora para ser retirada por completo, mas Jesus fala, primeiro tira toda a trave, depois pensa no próximo. Eu não estou falando aqui, Jesus não diz o pensar no próximo no sentido de estender a mão, ajudar, dar um auxílio, não é nesse sentido. É no sentido de julgar, é no sentido de eu fechar os meus olhos para o meu próprio pecado. Eu não fiz nada de errado, eu sou um santo. E de repente ficar acusando o próximo de tudo que ele fez, enxergar qualquer detalhezinho errado que ele fez, qualquer ciscozinho, qualquer probleminha que ele faz, eu já estou ali acusando, mas o meu próprio pecado, de repente eu fecho os olhos, eu não enxergo, não quero enxergar, não quero perceber. Então, siga essa orientação de Jesus. Cuide da sua trave, porque tem muito trabalho a ser feito. É mais ou menos assim como aquelas pessoas dizem às vezes para jovens, né? E tem muito adulto nessa área do pecado se comportando como se fosse criança ou adolescente. Às vezes tem jovens idealistas que querem salvar o mundo, e aí alguns adultos falam, mas você já arruma o seu quarto pelo menos? E há um grande fundo de verdade nisso, porque realmente, se nós não aprendemos primeiro a cuidar dos nossos problemas ou das nossas questões, nesse caso bíblico, dos nossos pecados, como é que nós vamos fazer isso por outra pessoa? Não dá. A prioridade não quer dizer que você não vai poder fazer nada para ajudar o próximo, mas você vai enxergar muito melhor quando a trave sair. Você vai enxergar de forma muito mais clara. Você vai enxergar de forma muito mais nítida. E aí então, sim, pode-se ajudar muitas pessoas
com seus próprios ciscos nos olhos, mas não no caráter de um julgamento, de condenação, mas de uma maneira restaurativa, para restaurar a pessoa. Mas eu só consigo enxergar direito quando eu cuido da trave no meu. Olha, eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar agora para fazer uma oração, uma reflexão. Uma oração em que você peça perdão para Deus e peça a ajuda de Deus para enxergar aquilo que precisa ser acertado na sua própria vida. E eu quero te dizer uma coisa, a trave é grande. Às vezes nós pensamos que tem só um gravetinho assim. Talvez não estejamos enxergando o tamanho da trave. E talvez não enxerguemos porque não percebemos o que é que realmente Deus quer de nós. O que Deus chama de pecado, que talvez para você seja normal. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui. Você de repente estaciona o seu carro num lugar ali, uma calçada, próximo a uma calçada, e você resolve não pôr muito perto da guia, e você afasta o seu carro da guia, mas afasta demais, e você afasta mais de 50 centímetros da guia. Muitos não sabem que estacionar o carro a mais de 50 centímetros da guia gera multa. É uma infração leve de trânsito. Ou média, eu não tenho certeza. Mas gera uma multa. E aí vem a multa na sua casa, você olha aquilo surpreso e fala: meu Deus, eu não sabia que isso era uma multa. Eu não sabia que era uma infração, uma ilegalidade. Aí você tenta argumentar com a autoridade de trânsito dizendo: eu não sabia, você não pode me multar. E todos nós sabemos que esse tipo de argumento não cola. Não é porque você não sabia que a multa deixa de ser multa, que a infração deixa de ser infração, que a ilegalidade deixa de ser ilegalidade. Não é só porque uma pessoa acha e pensa que pode sonegar imposto de renda que isso se torna legal, autorizado. Com o pecado é a mesma coisa. Muita gente pensa que está ok simplesmente por não conhecer a palavra de Deus e não saber o que ela está fazendo na vida que vai contra a palavra de Deus. Ela não sabe que aquilo está errado. Talvez por causa da perversão da sociedade, que está transmitindo uma ideia de que todas as barbaridades são normais, de que tudo hoje é normal, mas Deus continua sendo o mesmo, Deus não mudou. Então a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a verdade que liberta, ela acaba achando que aquilo é permitido e não percebe que aquilo a está prejudicando, que é a trave no próprio olho que ela não está enxergando. Então eu quero te fazer um convite. Vamos fazer uma oração juntos. E você faz uma rápida reflexão agora. Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, me ajude a mudar. Senhor, meu Deus, me dê forças e sabedoria para alterar o meu comportamento. Alguns comportamentos estão tão arraigados, tão enraizados na vida e na alma da pessoa, que às vezes só para mudar demora anos. E esse é um trabalho que o Espírito Santo precisa te ajudar com a graça de Jesus Cristo, senão você não consegue. Mas não quer dizer que ele vai fazer o trabalho e você vai ficar de braços cruzados. Você precisa, no mínimo, se arrepender. E realmente querer deixar esse pecado. Querer abandonar um determinado comportamento. E você vai precisar se esforçar um pouco para isso. Mas a graça vai vir te ajudar. A graça vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégias de como vencer aquele pecado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito e eterno, Deus misericordioso e Deus de salvação. Ao Senhor nós pedimos, ó Deus, perdoa o meu pecado. Ore a nível pessoal, meu irmão. Fale com Deus, com você, com Ele. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Eu me arrependo. Cite para Deus, aí, você, o pecado que você se lembra. Senhor, eu quero deixar e abandonar de vez este pecado. E eu quero te pedir forças, sabedoria, graça do teu Espírito, graça dada pelo sacrifício de Jesus na cruz, para que eu consiga abandonar este pecado, para que eu consiga deixar este hábito que me persegue, para que eu consiga deixar este pensamento que
invade a minha mente com qual eu não consigo me livrar. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Eu quero fazer, Senhor Deus, o que está ao meu alcance, mas para vencer, eu só posso vencer este pecado com a ajuda do Senhor e da Tua graça. Então me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude a vencer. Me perdoa e me dá uma nova chance. Eu preciso da sua nova chance, Senhor Deus, para poder começar de novo e vencer aquilo que até hoje eu não venci. Ore para Deus assim de forma sincera, se preciso for para o vídeo, e faça você oração com Deus sem ser junto aqui com o vídeo, de forma espontânea e sincera. Mas eu quero te convidar para um segundo desafio, a médio prazo. Ore a Deus nos próximos dias. Tire um momento de reflexão. Não tem coisa mais importante na sua vida do que estar em ok com Deus, do que estar em comunhão com Deus. O seu trabalho não é mais importante, nesse caso nem a sua família é mais importante. A sua saúde não é mais importante do que a saúde física, não é mais importante que a sua saúde espiritual. Então arrume um tempo para fazer essa reflexão. E nessa reflexão, pegue um caderno, uma folha, um bloco de notas do computador, alguma coisa para anotar. E vai anotando tudo que o Espírito Santo te diz que você precisa acertar. E comece a orar pedindo ajuda para Ele, mas também comece a ver e estabelecer estratégias e atitudes. Por exemplo, um exemplo bem prático. Teu pecado é o vício da bebida? Você bebe de forma compulsiva? Teu pecado é não conseguir largar a bebida? Então comece a ter atitudes práticas. Não compre mais bebida para ter em casa. Jogue fora o que você tem. Não frequente lugares onde isso é ofertado de forma fácil. Não vá, a bares e lugares. Se esse é o teu problema, faça atitudes corretas para vencer este problema. Dependendo da sua dificuldade, de qual é a área que você, escreva ali, eu preciso mudar essa atitude para conseguir vencer isso. A graça de Deus não vai vir operar na sua vida se você continuar fazendo as coisas que te levam ao pecado. Claro, a bebida foi só um exemplo, tá bom? Mas a médio prazo, comece a batalhar para vencer. E a graça vai te ajudar, se você for sincero em realmente ter as atitudes para vencer isso. Tira essa trave do teu olho, meu querido. Tira essa trave do teu olho. Estou tirando a minha também. É uma luta que dura muitas vezes uma vida. Ou alguns anos, talvez. As pessoas costumam tratar de forma muito simplória e achar que é uma coisa muito rápida. Não é. Não é um passe de mágica. A graça opera na tua vida, sim. De forma instantânea. Mas você precisa vencer esse pecado. E Jesus já nos garantiu que nós somos vencedores. O último vídeo da temporada anterior fala disso. Nós somos vencedores em Cristo. Para vencer o quê? Para vencer o mundo, para vencer o pecado. E se você se dispuser realmente a se colocar na presença de Deus, buscar, orar, e colocar essas questões que estão travando o teu olho, impedindo você de enxergar claramente, para que seja limpo, você vai conseguir. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós sejamos vencedores, mais que vencedores, em todas estas situações.